copo d'água pra cá. Ele vai cair. O negócio que tá aí fácil. Estamos entrando ao vivo. Nosso convidado especial de hoje, Pastor Ilamar. O tema da nossa live é baixa autoestima. O Pastor Ilamar já está aqui do meu lado. Para quem não sabe, ele é o meu esposo, é meu marido. E eu estou muito feliz por ele estar aqui dando esse apoio nesse momento. Deixa eu ver como é que eu vou colocar para ver todo mundo. Para ver os dois aqui. Opa! Aí, Pastor Ilamar, você tá ao vivo. Boa noite, Pai de Cristo a todos. Prazer estar aqui, missionária, que a gente possa compartilhar esse conhecimento, essa live, que seja uma bênção de Deus aí para todos que estiverem conectados conosco. Pastor Ilamar já tem 9 anos de ministério, né? Sim, desde 2014. 9 anos, né? Vai fazer 9 anos. Isso. 9 anos, o pastor Ilamar vai fazer 9 anos de ministério. Ele é formado em psicanálise e TRG, né? Terapeuta pelo TRG também. E estamos aqui para... Eu tô nervosa. Eu sei que vai ser bênção. Eu estava com uma expectativa bem grande. Muito feliz por essa oportunidade. O tema de hoje é esse: baixa autoestima. Então, eu vou passar a palavra agora para o pastor. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Quero estar compartilhando, trabalhando esse tema que é tão pertinente, um tema tão atual e um tema que muita gente sofre com esse problema, da baixa autoestima, e acredito que a gente vai poder hoje estar compartilhando esse conhecimento e poder abençoar aí muitas pessoas através aí do conhecimento, tá certo? Então a gente vai estar trabalhando aqui o nosso assunto. Eu fiz aqui um script e a gente vai estar trabalhando aqui, a raiz ou a causa, a origem aí da baixa estima. Vamos trabalhar também a questão das características das pessoas que sofrem, quais são as características, os sintomas das pessoas que sofrem com esse problema. E também vamos trabalhar também o aspecto que ajuda a pessoa a melhorar a sua autoestima. Então nós, sim, senhora. Antes de o pastor começar a falar o que é a autoestima baixa, a raiz, você vai falar da raiz, Sim, da origem, sim. E do tratamento. Exatamente. Porque a autoestima baixa, ela tem que ser tratada. É uma ferida que precisa ser tratada para que haja cura, certo? Antes do pastor iniciar, eu quero saber se o som tá bom. Tô vendo que tem algumas pessoas aqui já ao vivo com a gente, na live. Me digam aqui. A Maria tá aí, ó. A minha irmã. Maria, digita aí se o som tá bom. Tá ouvindo direitinho? Qualquer pessoa que quiser colocar aí, diga se o som tá ruim ou se o som tá bom. Tá ouvindo a gente direitinho? Valdenice respondeu que tá bom. Filomena também. Tá ok. Maria, paz do Senhor. Louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui nessa noite. É a primeira live do evento em comemoração ao mês da mulher. E no final da live eu vou fazer um sorteio de um brinde. É um mimo para as minhas amorosas que estão aqui nesse momento, nessa live. Vocês estão vendo que eu tô radiante, né? Eu tô muito feliz. Vamos lá, vou passar a palavra para o pastor nesse momento.
Lembrando que eu abri uma caixinha de perguntas para que vocês pudessem tirar as dúvidas de vocês, certo? Mas aí, vocês que estão aqui nesse momento que não fez sua pergunta, durante o momento que o pastor estiver falando, você pode escrever aí e colocar a sua pergunta, tá bom? Clica aqui na caixinha de mensagem, coloque a sua pergunta, que no final o pastor vai responder, não é? Isso. Tenta responder, né, pessoal? Pronto. Fica à vontade. Tá certo. Pessoal, vamos seguindo aqui com a nossa live. Eu peço a permissão de vocês, às vezes são umas informações para a gente lembrar. Então a gente fez aqui um pequeno script, tá certo? Que a gente vai estar aqui se orientando por ele, tá certo? E a gente vai estar aí abordando essa temática. E esperamos que seja bênção, que possa ajudar aí algumas pessoas a ter um conhecimento a respeito da causa. E também muitas pessoas sofrem, às vezes não sabem por que sofrem, por que sentem, a origem, a causa. E eu acredito que a gente vai poder, essa live vai estar abençoando muita gente, né, que a partir de hoje com certeza vai ter uma vida melhor, vai melhorar. E a gente vai poder ajudar aí através do conhecimento, certo? Então vamos seguindo. Então a gente observa que às vezes há um mito muito grande a respeito, né, da auto-baixa estima, ou conhecido popularmente como a baixa estima. E muitas pessoas pensam que está associado especificamente aquilo que a pessoa ele vê no espelho, ele contempla no espelho ao olhar-se. Às vezes ele vai em frente ao espelho e ele não se sente feliz, às vezes com a sua altura, às vezes com o seu corpo, com a sua aparência, com a sua estética, e isso leva ele a ficar, às vezes, triste, insatisfeito, ter um complexo de inferioridade. Mas a baixa autoestima não está ligado só a isto, tá certo? Tem outros fatores por trás, às vezes crenças que são limitantes e também determinantes. Crenças que são limitantes e também determinantes. Às vezes algo que está no psiquismo profundo, que só pode às vezes ser encontrado através de uma análise, né, terapêutica, através da terapia, né? Um profissional usando as ferramentas técnicas no manejo terapêutico vai poder identificar e ajudar a pessoa que sofre. Tudo bem? Então vamos prosseguindo aqui, falando um pouquinho aqui sobre a raiz, tá bom? Então a auto-baixa estima vem da insegurança. A segurança é uma função materna, né? A segurança pode vir desde a barriga da mãe. Quando o bebê nasce, nos primeiros meses de vida, a mãe e o bebê em um relacionamento simbiótico, né? No período em tais menos até os 7 anos. O primeiro espelho de todos nós é os olhos da nossa mãe. Então a gente observa que há um relacionamento muito profundo, né, entre a mãe e o bebê. Desde aí do período, né, uterino, desde o ventre, antes aí do nascimento, já tem uma relação muito forte, muito forte. E o primeiro espelho pelo qual o bebê ele se enxerga é através dos olhos da sua mãe. É através dos olhos da mãe que ele passa a perceber que ele existe, né? É o primeiro através dos olhos aí da mãe. E é através do olhar que a mãe transmite para esse bebê segurança, proteção, transmite para ele que ele está seguro. Então, a função materna ela representa para o bebê segurança e a função paterna representa, nesse caso aí, né, aventura. Então, nós vamos seguindo aqui. Através deles, né, vemos que existimos. A gente se vê através dos olhos dela. Tudo o que ela fala, né, para você, em todos esses períodos em que você enxerga hoje como adulto. Então, tudo o que através da sua mãe transmite, né, transmitiu para você quando você era bebê, através dos olhos, através do olhar, que é o primeiro espelho pelo qual aí o bebê, né, ele enxerga o mundo, passa a perceber que existe. Então, através disso que ele passa aí a
perceber que ele existe e também ver o mundo também à sua volta. E às vezes a mãe, através do seu olhar, demonstra muita preocupação, demonstra insegurança, né? Ela demonstra muitas coisas e isso é transmitido para o bebê. Então, quando o bebê cresce, então essa pessoa se torna um adulto, ele se torna aí uma pessoa inseguro, se torna aí uma pessoa muito inseguro de si mesmo, e ele pode desencadear, tá certo, esses problemas que vêm aí da baixa autoestima. Pode a origem estar aí na infância, né? Ainda na infância, ainda quando éramos bebê, através da mãe transmitir para o bebê essa insegurança. Pastor Ilamar, sim? É verdade que a personalidade, a nossa personalidade, ela é formada até os 7 anos? Sim. Eu quero, antes de você continuar, eu quero frisar um pouquinho que aquilo que a mãe e os pais falam para os filhos quando eles são criança é muito importante. Por exemplo, tem até um exemplo que você falou sobre a questão da escola, né, quando tirou uma nota baixa. Sim, sim. Se um adulto chama a criança de burra, você é burro, como você é retardado, como você é lerdo. Gente, isso causa um prejuízo tão grande que vocês nem imaginam. Você que é adulto, você tem noção de que você não quer magoar, você tem essa noção, mas a criança não, entende? Vocês precisam compreender que a mente de uma criança não funciona igual à mente de um adulto. Sim, com certeza. Tudo que a criança vê, ouve, presencia na infância, ela tem aquilo como verdade. Se você fala para a criança que ela é burra, ela vai crescer e na vida adulta ela vai estar com esse ali fica registrado no inconsciente. Aquela lembrança, aquele inconsciente se transforma em uma sensação de incapacidade, uma sensação de inferioridade, porque muitas vezes a criança ela é humilhada durante a infância. Não que os pais queiram fazer isso, porque os pais dão o melhor que tem. O pai e a mãe dão o melhor que tem. Isso se faz inconscientemente. Deixa eu contar para vocês. Eu tenho TDAH. Eu quero até fazer um vídeo sobre isso, porque tem muitas crianças que têm esse problema de TDAH, que é déficit de atenção. Aquela criança que não consegue se concentrar com facilidade, que se distrai facilmente na escola, quando está ouvindo alguma coisa. Por exemplo, a minha mãe me mandava no comércio comprar café e eu trazia o leite. Ela mandava trazer uma coisa e eu trazia outra. Porque eu tinha aquela dificuldade de concentrar, de assimilar aquilo que eu ouvi. Então, na infância, eu ouvi muito, não só da minha mãe, mas dos adultos. Mas tu é esquecida. Mas tu é lerda. Mas tu é doida. E vocês acreditam que eu cresci acreditando que eu era doida? Que eu era doida, que eu não funcionava direito, que minha mente era diferente das outras pessoas. Só que não é assim. Por isso que o conhecimento é muito importante. Muito importante. Aí eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa fase da infância, que a personalidade da criança está sendo formada. Se uma criança não se sente segura na infância, ela vai ser um adulto inseguro. Se uma criança não se sente amado na infância, ele vai ser um adulto que não vai se sentir amado também. Também tem a questão que a maneira que nós vemos Deus é relacionado com os nossos pais. É isso? Queria que você falasse um pouquinho. Desculpa ter interrompido aqui. Sim. Não, tudo bem. Pois, tudo bem, missionária. Obrigado pela contribuição. Então a gente observa que nós estávamos falando sobre a origem, né? A origem da auto-baixa estima. E nós abordamos aí o primeiro ponto, que foi falando aí sobre que pode ser gerado aí no período em que
A criança, né, ela nasce e ela passa a ver o mundo a partir dos olhos da mãe. Ela passa a ver que ela existe, aí através da mãe. É uma comunicação muito forte e ela passa, através do olhar, que é o primeiro espelho pelo qual a criança se vê. Então a mãe passa a transmitir segurança, confiança, proteção. E essa criança, ela passa, quando a mãe transmite isso, a contento, de forma satisfatória, essa criança vai crescer e se tornar um adulto seguro de si mesmo, confiante de si mesmo, vai ter uma autoconfiança e não vai ter essa baixa autoestima, vai ter uma estima alta e vai ser uma pessoa adulto confiante, né, que vai poder fazer as coisas, confiar, uma autoconfiança no seu íntimo, vai ser uma pessoa seguro de si mesmo, não vai precisar todo o tempo do elogio do outro, precisar todo o tempo da aprovação dos outros, mas vai ser uma pessoa segura de si mesma, certo? Então é a primeira abordagem que fazemos sobre a origem, possivelmente possa estar nesse período. A segunda abordagem pode estar também, como falou a missionária, na questão também no ambiente familiar em que a pessoa é criado. Por exemplo, às vezes a pessoa é criada em um ambiente familiar e ele a criança começa a ir para a escola, começa a estudar e ali ele, em alguma matéria ele tira 8. E ali, quando ele chega em casa, mostra para o pai, para a mãe ali feliz, alegre, que tirou ali um 8 ali numa matéria, numa prova. E ali o pai não celebra, não se alegra. Por que você não tirou 10? Por que você não estudou mais? Por que você não se esforçou mais? Então isso pode, para a criança, isso pode deixar subentendido para ela pode entender, no caso, que ela é uma pessoa incapaz, que ela não tem competência, que ela é uma pessoa que não tem inteligência e que está ali sujeita, né, a passar por toda essa humilhação. Então, o correto é que os pais possam celebrar. Os filhos tirou 8. Né, o pai, meu filho, então, que você, parabéns, tá certo? Então você vai poder melhorar, poder crescer e vai, na próxima vez, tirar uma nota maior. Então, isso vai ser um incentivo. Vai ser um incentivo para a criança e ele vai entender que aquilo faz parte de um processo natural, de um curso natural, que aquilo foi um aprendizado, que ele possa entender que ele está em constante crescimento e aprendizagem e possa melhorar a cada dia. E pode ser também quando uma criança, né, num ambiente familiar, esta criança também ali no ambiente familiar, no seio da família, quando essa criança erra. Quando a criança erra, às vezes é repreendido, como falou a missionária, é chamado de burro, né? É um termo bem chulo, né? Uma palavra bem mesmo arrastada, um negócio bem arrastado, rasteiro, mas é isso, né, que fica subentendido, né, na mente daquela criança. Então ela vai aprender, né, e vai crescer e vai se tornar-se um adulto inseguro de si mesmo, né? Ele não vai se tornar uma pessoa confiante e ele vai se tornar uma pessoa que todas as vezes, né, que ele vai ficar com medo das pessoas, com medo ali de errar e ser repreendido, então ele vai se trancar ali dentro do seu mundo, vai ficar reprimido dentro do seu mundo e vai se tornar um adulto, né, com autoestima, uma baixa estima uma baixa autoestima, né, muito baixa, e é uma pessoa que vai ter muita dificuldade na vida, muitos problemas na vida. Então isso pode ser gerado, né, no período, na questão, os primeiros meses, né, quando a criança nasce, né, do relacionamento do olhar da mãe, da segurança, da confiança, e também até mesmo no seio familiar. Né, não por culpa dos pais, às vezes os pais, como falou a missionária, às vezes os pais, eles transmitem aquilo que eles receberam, né, também dos seus pais. Né? Não é algo intencionalmente, maldosamente, usado de má fé. Às vezes eles só dão aquilo que eles receberam. Fazer algum complemento, missionária? Pode continuar, estou gostando de ouvir. Muito bem. Então nós vamos seguindo aqui, pessoal. Então a gente vai trabalhar aqui, tá certo? Nós já trabalhamos aí um pouco falando sobre a origem, tá certo aí? E agora vamos trabalhar agora um pouco falando sobre as características de uma pessoa que tem baixa autoestima. Tá certo? Quem sabe você possa aí ter alguma dessas características, se você ainda não identificou, se você ainda não pôde perceber, a partir de hoje você pode, quem sabe aí, pode estar aí percebendo
e possa buscar ajuda, tá certo? Para que você possa ter uma vida mais feliz, mais alegre, possa se livrar desses sofrimentos que às vezes atormentam muito, tá certo? Então nós vamos seguindo aqui, né? Vamos para as características. Já abordamos aí as raízes e vamos agora para as características, né, da baixa autoestima. Vamos lá. Normalmente são pessoas que vivem fora, né, do contexto da realidade. Isso porque elas criam padrões altos, elas têm um nível de exigência para com elas mesmas super alto, quase impossível de serem realizados, muitas vezes impossíveis de serem atingidos, esse padrão que elas queriam atingir. Então a gente observa aqui, lendo aqui esse tópico, que às vezes são pessoas que eles colocam um padrão muito alto, né? É uma pessoa que vive muito fora do contexto. Se cobra muito, né? Exatamente. Tem a questão do perfeccionismo, que para ele o que ele faz nunca tá bom, né? Exatamente. Porque ele poderia ter feito melhor, porque ele não conseguiu, porque ele não é capaz, não tem capacidade. Então a pessoa que tem autoestima baixa, ela se cobra muito. Ela faz uma cobrança, às vezes, que é até impossível de uma pessoa conseguir. Entende? A pessoa que tem a autoestima baixa, ela busca o valor no que ela faz. Entende? A autoestima é o valor que você se dá. Se você não se sente valorizado, se você não olha para você e sente esse valor, você vai buscar esse valor naquilo que você faz. Pode ser no trabalho, pode ser em casa, na vida profissional, pode ser na vida amorosa, na família. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Então, uma das características de quem tem a autoestima baixa é a cobrança exagerada, né? A pessoa que cobra muito de si. Porque na infância, quando a pessoa é muito cobrada, é exigida, muita exigência com a criança, ela se torna exigente consigo mesma. Os pais precisam entender que não se pode exigir de uma criança o que se exige de um adulto. Certeza. Não se pode esperar que uma criança compreenda uma situação como um adulto compreende. Temos que olhar para a criança e ver uma criança. Tem crianças de 1 ano, 2 anos, que tem às vezes acesso de raiva, né? Pega o copo e joga no chão. Isso ali não é porque a criança seja má, porque ela seja ruim. Aí o pai ou a mãe diz assim: eita, mas tu é truculento. Eita, mas tu é isso, mas tu é aquilo. E não é verdade. Uma criança com 2, 3, 4 anos de idade não consegue, como é que eu vou dizer, agir com as emoções. Não consegue gerenciar. Isso. Uma criança de 2, 3, 4 anos não consegue gerenciar as suas emoções. Nós adultos conseguimos. Ali nós conseguimos ali controlar a raiva, controlar a alegria de acordo com o momento. Mas uma criança não. Uma criança não tem esse filtro. Aí se ela se decepciona com algo, se ela se frustra, ela às vezes uma derruba a cadeira, outra faz isso, faz aquilo. Eu já vi o relato de um bebê de 2 anos que acabou rasgando ali a roupa dele ali. Só que a mãe dele tinha esse conhecimento. Aí ela falou: não, eu só abracei ele ali, deixei ele quietinho ali. Quando ele não quis se acalmar, eu falei: olha, eu tô aqui pro que você precisa. Mas como você não está se acalmando, como você não está se portando bem, a mamãe vai te deixar aqui sozinho, certo? Você vai conversar com a criança de maneira que ela entenda que a atitude dela não está sendo razoável, sabe? Mas não rotule seu filho. Não rotule seu filho. Não coloque rótulo nele. Tu é briguento, tu é antipático, mas tu é inconveniente, porque aquilo entra aqui. A Bíblia fala o seguinte: ensina a criança, né,
no caminho que deve andar, e até quando adulto, né, não se desviará dele. Isso. Porque é na infância que aquilo que nós ouvimos, que nós vemos, que vai formando a nossa personalidade, que vai compor as nossas crenças. Certo? Tanto aquilo que é bom, quanto também aquilo que é ruim. Fica intrínseco na alma da pessoa, né? Por isso que nós temos que ter muito cuidado. A própria palavra diz que a palavra que fere, mais do que uma espada, mais do que uma faca. Então, é necessário termos cuidado com o que nós falamos para as nossas crianças, com o que nós falamos para os nossos filhos. Muito bem, missionária aí. Muito bem, obrigado aí pelo adendo, certo, pela participação aí mais uma vez. Então nós vamos seguindo aqui, pessoal, comentando, nós estamos falando aqui sobre as características, né, de uma pessoa que sofre aí com a baixa autoestima, tá certo? Então são pessoas que eles colocam padrões, que eles colocam metas que são muito altas, e quando eles não conseguem atingir, quando eles não conseguem alcançar, realizar, eles se sentem, né, frustrados, se sentem decepcionados e dizem: olha, eu não sou bom em nada, eu sou um fracassado, eu sou um zero à esquerda, eu não consigo fazer nada direito, porque exatamente eles colocam padrões que são altos e quase impossíveis de serem atingidos. E às vezes são pessoas que eles se cobram demais. Então, às vezes a cobrança não vem dos outros, não parte do outro, mas a cobrança vem dele mesmo. Ele se cobra demais, ele exige demais, ele é duro demais, ele é carrasco demais. Às vezes ele é muito truculento com ele mesmo. E eles colocam padrões que são quase, metas quase que inatingíveis para se alcançar. E às vezes, porque às vezes eles se comparam muito aos outros. Ah, mas fulano conseguiu. Ah, mas fulano deu certo. Ah, mas Beltrano assim, ele fez assim e deu certo. Então são pessoas que eles sempre estão se comparando com os outros. Sempre se comparam com os outros. Sempre estão fazendo esta comparação dele com o outro. E às vezes eles medem a vida deles pelo outro. E nós sabemos que cada ser humano, ele é único. Cada ser humano, ele é único, tem um DNA. Cada ser humano é diferente. E nem todo mundo tem as mesmas habilidades, as mesmas competências, as mesmas capacidades, a mesma aptidão para a mesma coisa. Nós somos seres humanos que temos capacidade, uns têm habilidade para uma área, capacidade, é muito competente, é muito capaz, tem uma inteligência muito grande, é muito bom naquela área para fazer tal coisa. Já em outra coisa já não tem tanta habilidade, Então cada ser humano é único. E às vezes as pessoas que têm a baixa autoestima, eles colocam padrões que são quase inatingíveis de serem alcançados, E às vezes quando eles não alcançam isso, eles se cobram demais, eles exigem demais, são duros demais com eles mesmos, e eles se criticam demais. Dizem: olha, eu não sou bom em nada, eu sou um fracassado mesmo, bem que o meu pai disse, bem que minha mãe falou, eu sou um fracassado mesmo, eu sou um zero à esquerda mesmo, eu não sirvo para nada, eu sou imprestável, eu não presto para nada. Então são pessoas que vivem um pouco fora do contexto da realidade, estabelecem padrões, metas que são muito altas e às vezes inatingíveis, às vezes inalcançáveis, e eles querem atingir a qualquer custo, de qualquer maneira, não importa o preço. E quando isso não acontece, eles se sentem completamente frustrados, certo? Deprimidos. E nós sabemos que nós não podemos comparar a nossa vida ao do outro, porque cada ser humano, ele é único. Cada ser humano tem o seu valor, cada ser humano tem a sua importância, cada ser humano, ele é único. E eu não posso viver a minha vida me comparando com os outros, porque cada um é cada um. E a pessoa, por ele ter esse problema
né, da baixa autoestima, possivelmente gerado aí na infância, através aí do olhar da mãe, que é o primeiro espelho pelo qual a criança ela vê o mundo, passa a perceber que ela existe, e pelo olhar, que é o espelho que ela vê, a mãe transmite segurança, confiança, proteção, a criança se sente segura. E também pelo ambiente familiar, tá certo? Aí aonde a criança ela cresce. Eu até citei o exemplo aí, né, de uma criança que às vezes ela tira 8 em uma matéria na escola, e às vezes o pai e a mãe não celebra, não se alegra juntamente com a criança, mas faz um comentário duro: por que você não tirou 10? Então isso, a pessoa ele vai levar isso para a vida, vai projetar isso para a vida, vai generalizar para a vida. E todas as vezes que ele não conseguir, todas as vezes que ele tentar e não conseguir, que for uma tentativa que for frustrada, ele vai se martirizar, ele vai ser muito duro, muito carrasco, então ele vai se punir, né, porque não conseguiu. Então, às vezes, é algo que está no inconsciente da pessoa. Se meu senhor queria falar alguma coisa? Não. Pode continuar. Tá certo, pessoal. Então, a gente observa que esse ponto, como nós lemos aqui. Então, são pessoas que eles vivem um pouco fora da realidade, tá certo? Colocam padrões que são muito altos, muito elevados, quase que inatingíveis, inalcançáveis, padrões que são fora, às vezes, da normalidade. São pessoas que eles se comparam muito com os outros, se comparam muito com o outro, sempre se comparam, estão fazendo esta comparação. São pessoas também que se cobram muito, e às vezes têm dificuldade até de se perdoarem quando erram, quando falham, tá certo? Porque eles têm, às vezes, uma crença que é uma crença limitante e também determinante. Uma crença limitante por quê? Porque mantém ele preso dentro de uma visão de mundo, dentro de um mundo, e é determinante porque determina as suas ações, determina a sua postura diante da sociedade, no ambiente social qual ele está inserido, em qual ele vive. Algumas pessoas acham que a autoestima está relacionado com a aparência, né? Acredita-se que uma pessoa bonita, que tem um cabelo bonito, que tem a pele bonita, que é magra, uma pessoa que pode se arrumar bem, se calçar bem, pode se olhar para a pessoa e achar que a autoestima dela é boa. Fulano de tal tem autoestima boa, só anda arrumado, bem arrumado, cabelo arrumado. Só que a autoestima não tem a ver com a aparência. Pode ser que essa mulher que eu citei tenha autoestima baixíssima e outra mulher que é gordinha, que não anda de cabelo arrumado, que tenha a autoestima boa. Entende? A autoestima não é a maneira que os outros me veem, mas é a maneira que eu me vejo. Exatamente. Quando nós amamos algo ou alguém, nós aceitamos como ela é. Quem tem autoestima boa se aceita do jeito que é. Entende? Todos nós temos defeitos e qualidades. Os nossos defeitos é para serem aceitos também. Nós somos seres humanos. Tem pessoas que cobram muito de si, que não pode errar, que não pode falhar. Porque quando erra, quando falha, é aquela tortura, é aquela culpa, é aquele turbilhão de pensamento. Porque era assim na infância. Quando errava, vinha um medo. Eita, vou já apanhar. Quando eu errava, vinha aquele medo, sabe? Aquele pavor. E aquela ansiedade. Medo gera ansiedade. Então, quando o adulto, ocorre da mesma forma, de forma similar. Quando se comete um erro, vem a ansiedade, vem aqueles pensamentos ansiosos, pensamentos de acusação. Quem tem baixa autoestima, ele é uma pessoa ansiosa, né? Uma pessoa ansiosa que está sempre preocupado
com que os outros estão pensando a seu respeito. Essa ansiedade de agradar, essa ansiedade de ser aceito, porque ele mesmo não se agrada de quem ele é, porque ele mesmo não se aceita. Ele não consegue ele não consegue acolher os seus defeitos, não consegue acolher as suas falhas. Aí você pergunta, mas aí eu tenho que acolher minhas falhas? Tem. Você precisa se acolher. Quem está do seu lado, você aceita e você acolhe porque é perfeito? Não. Nós aceitamos e acolhemos as pessoas que estão ao nosso lado, com as suas imperfeições e com os seus defeitos. E por que não podemos fazer isso conosco mesmo? Exatamente. Nos acolher. Às vezes a pessoa é tão compreensiva com os outros, com a falha dos outros, mas é incompreensível consigo mesmo. É muito bonito aquele versículo que Jesus fala que é para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. O que significa isso? O amor que eu vou dar ao próximo é baseado no amor que eu sinto por mim. Amar o próximo como a si mesmo. Então, se o amor próprio é a base do amor que eu vou sentir pelo outro, é necessário nós nos amarmos. Nos amar primeiro. Certo? Amor próprio. Quem tem autoestima baixa, não tem amor próprio. Ele abre mão da sua vontade para aceitar a vontade do outro porque ela quer ser aceita. Ela não consegue dizer não, faz aquilo que ela não gosta, faz aquilo que ela não deseja. É muito ruim quando você está fazendo uma coisa que você não gosta. É muito ruim você estar num lugar que você não está se sentindo bem. Você não se sente à vontade naquele lugar. Usar alguma roupa, fazer alguma coisa com a qual você não se sinta bem. Quando nós fazemos isso, nós estamos deixando de lado as nossas necessidades. Estamos deixando de cuidar de nós. Vocês entendem? Estão compreendendo? Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, vocês podem fazer, tá bom? Se amar não é pecado. O amor próprio não é pecado. Eu não estou falando de egoísmo, não estou falando de altivez. Eu estou falando do valor que você tem. Eu não estou falando para nós nos considerarmos melhor que os outros. Não, mas saber reconhecer e enxergar em nós o valor que nós temos. Esse valor, quem nos dá mesmo é o Senhor, é o nosso Deus. Você tem um valor, eu tenho um valor. Independentemente das falhas e das faltas, você é importante. Exatamente. Você é importante. Não tem ninguém perfeito, mas cada um tem o seu valor, tem os seus defeitos, tem as suas qualidades e nós precisamos acolher, certo? Aquilo que é positivo, vamos reforçar. Aquilo que é uma coisa boa, aquilo que é uma qualidade, vamos reforçar, vamos focar na qualidade. O problema é quando você só foca no defeito. Todo mundo tem defeito e qualidade. Quem tem a baixa autoestima não foca na qualidade. Ela não consegue ver o seu potencial. Ela não consegue ver a sua grandiosidade, porque ela só foca no ponto negativo, no lado negativo. Então, o correto é, né, pastor? É nós focarmos nas nossas qualidades, né, para melhorar. Eu não estou falando que a gente não vai se importar com o nosso defeito e vamos continuar com os defeitos. Não, é melhorar, certo? É olhar para os seus defeitos e você dizer, eu posso melhorar.
Mas não se compare com outra pessoa, se compare com você mesmo, certo? Por exemplo, você se viu diante de uma situação, aí o tempo passa, aí você lembra da situação, mas hoje eu tô diferente. Hoje eu já tomei uma atitude diferente, eu já melhorei. Se compare consigo mesmo, não se compare com os outros. Sabe por quê? Cada um tem a sua história de vida. Nós somos diferentes uns dos outros. Personalidade diferente. Então não é justo você se comparar com outro que teve uma criação totalmente diferente da sua. Não é justo com você mesmo, certo? Então, quem tem autoestima baixa se compara com os outros, né? Como você falou agora há pouco. Isso. Então, o correto é você se comparar com você mesmo. Tudo bem. Então a gente está aqui, né, tendo essa interação aqui com a missionária, né? A gente vai continuando aqui a nossa live. Muito bem, pessoal. Então vamos continuando aqui. Então a gente observa, também eu lembrei de algo interessante também aqui, a gente começa a estudar, e às vezes a gente observa, às vezes tem pessoa que são pessoa truculento, então pessoa sempre ele busca rebaixar os outros, inferiorizar os outros, e às vezes a pessoa entende, olha como fulano tem uma autoestima, né, elevada, tem uma autoestima alta, mas é o contrário, Verdade. É o contrário da que a gente pensa. Então ele está tentando, naquela tentativa, naquela ação dele, de humilhar o outro, de apequenar o outro, de tornar o outro inferior, menor do que ele está tentando elevar a autoestima dele, que é baixa. E às vezes você olha como aquela mulher é empoderada, olha como aquela mulher é forte, olha como aquela mulher é assim, tem uma autoestima lá em cima, ninguém nunca vê ela para baixo, nunca vê ela desanimada, e ela sempre é uma pessoa muito firme, muito dura, e age assim, sempre, e às vezes é uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa, né? Uma baixa autoestima muito baixíssima mesmo. Ele tenta ali fazer naquela ação inconscientemente, porque ele está tentando elevar a sua autoestima, diminuir o outro para que ele possa crescer, para se sobressair, né, para se sentir bem, para que ele possa alimentar, nutrir, né, acalentar aí a sua autoestima. É como se, por exemplo, tivesse alguém aqui do meu lado, né, no mesmo patamar que eu, e eu fizesse isso, ó, para ele ir lá para baixo e eu ficar aqui por cima. Isso não é autoestima, é o contrário, porque quem tem certeza do seu valor não precisa ficar humilhando os outros. Exatamente. Para se sentir bem, exatamente. Né? É como diz lá Paulo na carta aos Filipenses, ele vai dizer que devemos considerar os outros superior a nós. Como no sentido, nós darmos ao outro o devido o valor que ele tem. Né? Para que a minha autoestima ela seja alta, seja uma autoestima que esteja... uma autoestima legal, eu não preciso diminuir o outro para que minha autoestima venha crescer. Não, eu me sinto bem quando eu dou valor para o outro, valorizo o outro, quando eu estou bem comigo mesmo, dar o valor para o outro, isso me faz bem. Me faz bem. Então jamais vou ter a intenção de desmerecer o outro, depreciar o outro, diminuir o outro, apequená-lo, para que a minha autoestima possa crescer. Então, pessoal, às vezes quando a gente começa a estudar o psiquismo... água? Sim. Quer? Água? Um pouquinho, por favor. Só licença aí, só um minutinho aqui. A gente começa aqui a falar. Obrigado, filha. Então, pessoal, vamos seguindo aqui, tá certo? Vamos trabalhando aqui dentro... vamos buscar trabalhar a questão da origem, tá certo? As características e depois nós vamos aqui entrar na questão aqui do aspecto como melhorar a autoestima. Vamos trabalhar isso, né? No final vamos responder as perguntas e vamos também deixar também algumas orientações também aqui ao final, tá bom? Então vamos aqui mais uma característica. Então, são pessoas que dependem muito do reconhecimento, do elogio dos outros. Então uma pessoa que tem a baixa autoestima, ele depende muito do reconhecimento, do elogio dos outros. Por exemplo, às vezes se ele realiza alguma atividade e ele realizou com perfeição, ele realizou com excelência, com maestria, com classe, ele realizou mesmo de forma ali perfeita.
né? Ele tem ciência, ele tem conhecimento, que ele fez aquilo com grande habilidade, com grande competência. Mas ele espera que os outros venham elogiá-lo pelaquilo. Se os outros não reconhecer, olha, parabéns, não bater palma, não elogiar, ele vai se sentir, eu fiz isso aí, mas não deu certo, não ficou bom, eu sou mesmo um fracasso. Espera que as pessoas que digam, né, que ele tenha um valor. Exatamente. Como a pessoa não tem esse senso de valor próprio, de amor próprio, ela espera que as pessoas reforcem isso. Exatamente. Certo? Exatamente. Então, pessoal, a pessoa sempre ele vai depender do elogio do outro, do reconhecimento do outro. Ele não vai ficar satisfeito se o outro não elogiá-lo, se o outro não reconhecê-lo, se o outro não bater palma, não der parabéns. Ele vai se sentir, né, olha, de fato eu fiz, mas não prestou, não deu certo, eu sou um fiasco, eu sou um fracasso, eu sou ruim mesmo, eu sou péssimo, então eu não sei fazer nada. Então ele vai, no caso, ser muito duro com ele mesmo. Ele vai esperar que o outro dê a ele o devido valor, que o outro reconheça o valor, a importância que ele tem. Ele mesmo ele não vai reconhecer isso. Não consegue, né? Não consegue, né? Porque não se sente, né? Exatamente. Não se sente assim. E tudo isso vem da insegurança. Tudo isso vem da insegurança, no caso que pode ter raiz, origem, aí nos primeiros meses de vida, a questão onde a mãe transmite pelo olhar, que é o espelho pela qual a criança se vê e percebe que existe, vê também o mundo. A mãe transmite aí pelo relacionamento simbiótico aí a confiança, a segurança, a proteção, e também no ambiente familiar onde a pessoa ali ele foi criado. Vai também gerar essas crenças limitantes e também determinantes que vão determinar o funcionamento da pessoa na sociedade, no convívio social, na família, onde ele vai determinar, tá certo, o valor dele. Ele vai depender dos outros, para que o outro venha elogiá-lo, dar o valor, para que ele possa dizer, não, rapaz, isso aqui eu fiz e deu certo. Tá certo? E sabemos que quando nós temos uma baixa estima que está boa, nós não vamos depender do outro. Tá boa. Exatamente. A gente vai perceber, pessoal, que a gente não vai precisar do outro. A gente reconhece o nosso valor, reconhece a nossa competência, a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa habilidade. E a gente não vai depender do outro para dizer que nós, sabemos fazer aquilo de forma excelente. Nós vamos dar o nosso valor, não vamos esperar que o outro venha dar o nosso valor. E às vezes não vamos esperar que pelo elogio, pelo reconhecimento. Eilama, muitas vezes a baixa autoestima leva a pessoa a viver em relacionamentos abusivos, né? Exatamente, ele vai ser passivo, né? Ele vai aceitar aquilo. Uhum. Como ele não se sente amado e valorizado, ele não vai exigir. A gente, como eu não mereço, só que tudo isso é inconsciente. A pessoa não percebe. Não percebe. A pessoa é tratada mal, ela é desrespeitada, ela é muitas vezes humilhada, ela sofre agressões verbais, agressão psicológica e até mesmo física. E ela não consegue reagir. Ela não consegue dizer, eu não mereço isso, eu não vou suportar isso, eu não vou ficar aqui. Mas ela fica ali, porque a autoestima dela é tão baixa que inconscientemente ela acredita que é isso que ela merece. Porque às vezes na infância era assim que ela era tratada. Vocês entendem? A forma que a criança ela é tratada na infância é a forma que ela vai aceitar ser tratada quando adulta, quando ela já estiver na idade adulta. Por exemplo, uma criança que recebe amor na infância, uma criança que é acolhida, uma criança que é aceita, uma criança que é amada na infância, quando adulto, ela não vai aceitar menos que isso. Ela não vai aceitar menos que isso.
Porque é algo que ela acostumou, é algo que ela aprendeu lá na infância e ficou imbuído ficou imbuído no seu caráter, ficou imbuído na sua alma, na sua autoestima, na maneira que ela se vê, na maneira que ela se sente em relação ao outro. A criança que é humilhada na infância, às vezes até na escola, né? Essa questão de bullying é muito complicado, porque bullying é humilhação, né? Às vezes a criança passa por humilhações na escola, por parte dos outros coleguinhas, e isso não pode passar despercebido sem que a gente dê atenção. É muito importante. Quando o seu filho chega da escola, olhe mais para ele. Seu filho tem recebido o seu olhar, a sua atenção. Quando ele chega da escola, você consegue identificar se ele chegou triste, se ele chegou abatido, se ele chegou animado, se ele chegou cansado. Você tem essa atenção com seu filho, com a sua filha? Isso é muito, muito importante. Não só quando chega da escola, mas quando chega de algum lugar, de outro lugar, que esteve com outras pessoas, né? Às vezes tem crianças que sofrem abuso e os pais nem percebem, né? Porque não tem essa atenção, essa coisa de perceber. E quando percebe, acha que é coisa de menino. Não, isso é coisa de criança. Isso aí é porque não tem preocupação com nada. Ah, tá assim porque é menino, porque é criança. E não é dessa forma. Você tem que olhar para a criança e ver uma pessoa. Não é só uma criança, é uma pessoa, é um ser humano. Entendem? Muitas vezes o adulto trata uma criança de forma que ele jamais trataria um adulto. E isso está errado, né? As crianças também precisam ser respeitadas. Entendem? A gente cresce ouvindo, você tem que respeitar os mais velhos, né? Mesmo que esses mais velhos sejam abusivos, né? A criança tem que aceitar o abuso do adulto, não é? Tem que aceitar o maltrato do adulto. Como é que essa criança vai se respeitar? Como é que essa criança vai se dar valor? Se o que ela ouve é que ela tem que aceitar os abusos dos adultos. Entendem? Nessa questão, entra a questão da correção, não é? De corrigir o filho. É necessário ter muito cuidado nesse momento. É necessário ter uma conversa, falar para a criança porque que ela está sendo repreendida, falar para a criança a razão do castigo e conversar com a criança, certo? Não humilhá-la, não espancá-la, não chamá-la de idiota, chamá-la de burra, você é irresponsável, você é teimoso, entendem? É muito, muito importante. Muitas vezes os adultos estão estressados com o dia a dia. Vocês precisam entender uma coisa. Não são as crianças que estressam vocês, mas todo o seu dia a dia. A mulher levanta de manhã, já vai passando café, já vai fazendo almoço, vai arrumando a casa e ela vai ficando estressada e tem aquela preocupação com uma coisa, com outra. Aí o menino vem, ela já está estressada. Aí faz o quê? Descarrega no menino. E a criança, ela vai achar que a culpa é dela. Eu falei agora há pouco que a mente da criança não funciona como a mente do adulto, certo? Se uma pessoa te trata mal, você vai pensar o seguinte: fulano de tal deve ter tido um dia ruim, ó. Fulano de tal não tá bem. Mas a criança não. Ela não vai pensar: mamãe tá estressada. Mas mamãe tá assim. Não. Ela vai pensar que o erro tá nela. Que ela é a culpada. Entende? Se ela é maltratada, a criança ela vai entender que a culpa é dela. É isso aí que vem trazendo essa questão da culpa, né?
Exatamente. A culpa, quando a pessoa é adulta, é uma pessoa que sente muita culpa, se cobra muito. É a questão da baixa autoestima. Então isso precisa ser trabalhado. E pode ser trabalhado, né? Essa questão, pastor. Sim, a gente vai... Eu tô falando mais do que tu. Então, lá pro final, não pode ficar à vontade, tá certo? Vai ficar à vontade. Então, a gente observa, pessoal, que nós focamos aí em 3 pontos aí, tá bom? A nossa palestra. Focamos na origem, focamos aí nas características e nós iremos focar, fazendo a conclusão da nossa palestra, tá certo? Sobre esse tema. Iremos sobre alguns aspectos que ajudarão, tá certo? As pessoas aí que sofrem com essa baixa autoestima a melhorarem, né? Tá certo? A melhorarem, a elevar aí a sua autoestima, tá certo? Então nós vamos trabalhar. Então vamos aqui, o primeiro aspecto aqui. Goste de quem você é, goste de você mesmo. Então goste de você, certo? Então você é um ser humano único. Você é um ser humano único, você é alguém muito importante para Deus. A Bíblia diz que quando o Senhor nos criou, Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Tá certo? Então você tem um valor, você tem uma importância muito grande, né? Então se ame, mesmo como falou agora há pouco a missionária, com os seus defeitos. Qual o ser humano nessa terra que não tem defeito? Todos nós temos defeito, temos virtudes e temos defeitos. Todos nós temos qualidades, né? E temos defeito. E devemos nos amar. Devemos nos amar, gostar de nós mesmos. Tá certo? Dar o devido valor que nós temos. Às vezes você olha para a sua aparência e você não dá valor, mas tem outra pessoa que às vezes queria, às vezes tem a aparência que você tem. Tem a saúde que você tem. Né? Tem a inteligência que você tem. Tem as habilidades que você tem. Tantas pessoas que não conseguem andar, não conseguem Exatamente. chegar. Tá certo? Então, em primeiro lugar, como melhorar a sua autoestima? Né? Então, goste de você mesmo. Aprenda a gostar de você mesmo. Né? Aprenda a gostar de você mesmo. Tem pessoa que diz, pai, eu odeio essa parte do meu corpo. Eu odeio isso. Eu odeio, né, o meu rosto. Eu odeio meus olhos. Eu odeio isso. Então, aprenda a gostar de você. Aprenda a se amar. Porque quando você aprende a se amar, a gostar de você mesmo, né? Como disse aí agora há pouco a missionária, comentando lá o texto lá de Jesus falou, amar teu próximo como a ti mesmo. Você vai poder melhorar os seus relacionamentos quando você começar a se amar, gostar de você. Você vai construir relacionamentos mais saudáveis, mais duráveis, mais felizes, relacionamentos que são duradouros, mais felizes, mais realizáveis, quando você aprender a se amar, a gostar de você. Tá certo? Então, outro ponto também, que nós podemos também estar aqui mencionando, para que você possa também melhorar aí a sua autoestima. Tá certo? Foque em pontos positivos da sua vida. Foque em pontos positivos. Eu sei que você tem qualidades, né? Você tem habilidades, você tem inteligência, tem capacidade. Quem sabe você não tem inteligência, talvez na área que você queria. Mas fulano é tão inteligente para isso, é tão competente para aquilo. Mas quem sabe você tem muita habilidade, tem grande habilidade para outras coisas. Você tem muitos pontos positivos. Tem muitas virtudes, muitas qualidades, tem defeitos, porque todos os seres humanos têm defeito. Mas você também tem muitos pontos positivos. Então não veja, não enxergue, não olhe, não contemple só os pontos negativos. Mas olhe também para os pontos positivos que você tem. Foque neles, olhe para eles. E isso vai ajudar você a elevar a sua autoestima, vai ajudar você a melhorar a sua autoestima, tá certo? Então vamos seguindo. Olha para você que tem pontos positivos, né? E comece a dar valor, tá certo? A esses pontos. Então vamos aqui para o próximo. Respeite a sua vontade. Respeite a sua vontade. Às vezes tem pessoa que ele não tem vontade própria. Ele nunca diz não.
Ele nunca diz não. Se você não aprender a dizer não, você nunca vai construir uma identidade. Você vai vir a vida toda à procura de formar, de construir uma identidade. Uma pessoa que às vezes ele não sabe dizer não. Às vezes ele aceita tudo que os outros impõem a ele. Ele aceita tudo que os outros falam, ele aceita. Tudo que os outros dizem, ele aceita, ele é passivo, ele aceita. Então isso prova que você não tem uma identidade. Que você está procurando construir uma identidade que você não tem. Então, que você possa, vai ajudar, né, nesse sentido. Então, respeite a sua vontade. Respeite a sua vontade. Às vezes, se é algo que você se sente mal em fazer, você se sente triste em fazer, isso lhe causa um certo tristeza, angústia, mas você faz só para agradar o outro, só para que o querer do outro, a vontade do outro, seja cumprida, seja executada, então não faça isso. Se posicione, diga não, tá certo? Tenha vontade própria, tá certo? Isso vai ajudar você a elevar a sua autoestima. Então vamos continuando aqui, né? Nós paramos aqui. Saiba o que você quer. Outro ponto também importante para levar a sua autoestima, saiba o que você quer. Tem uma frase muito importante, missionária, que diz que quem não sabe aonde quer chegar, nunca chegará a lugar algum. Então saiba o que você quer. E veja o que de fato, qual o seu projeto, qual o seu ideal, qual é o seu propósito, qual é o seu foco, e foque naquilo. Foque a sua inteligência, foque a sua capacidade, a sua competência naquilo. E você vai conseguir, né, realizar ali o seu sonho, e a sua autoestima, ela vai se elevar. Saiba o que você quer. Tem pessoa que ele não sabe o que ele quer, ele é uma pessoa insegura. Uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra. Ele muda de opinião, assim como as ondas do mar que vai e vem. Não sabe o que né? quer, né? Exatamente. Ele não sabe o que ele quer. É uma pessoa indeciso. Uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra coisa. E então sempre a insegurança é tão grande, né? Ele é tão indeciso que ele não sabe o que quer. Então veja, analise, né? Tenha convicção, tenha segurança de fato o que você quer. Isso vai ajudar você a focar nisso, né? E vai elevar a sua autoestima. E você vai melhorar a sua autoestima. Irmã Valdenice está aqui, dona. Pai do Senhor, irmã Valdenice. Pai do Senhor, mulher Pai de do Deus, Senhor, saudade irmã da senhora. Aqui tem uma aqui está comentando a irmã Vanúbia. Pai do Senhor, irmã Vanúbia. A irmã Ellen Fernanda, lá de Dom Pedro. Obrigada pela presença de vocês. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu encontro. Cadê? Uma pessoa fez uma pergunta aqui. Eu falei para vocês que vocês poderiam. Aqui, Nath está perguntando. Não consegui aceitar elogios por achar sempre que a pessoa só está falando por falar. É um indício de baixa autoestima? Nós temos até uma pergunta semelhante, né? E a gente pode... Sim, nós temos uma pergunta aí semelhante. E a gente poderia aproveitar, né, o ensejo aí, responder a pergunta, né, da pessoa aí, no caso aí, que fez a pergunta, e também, já respondendo também a dela, responderia, no caso aí, as duas perguntas. Qual foi a pergunta mesmo da outra? O que é autoestima, foi? Tem essa pergunta, tem outra pergunta também, a pessoa também, quando a pessoa, ele se sente, né, indigno, que não merece nada do que ele tem. Verdade, teve uma pergunta, né, uma amorosa perguntou, como foi a pergunta mesmo? Ela perguntou, né, no caso, né, quando a pessoa ele não se sente merecedor, né, de nada que ele tem, por exemplo, do sucesso que ele tem, das coisas que tem, da casa, né, que ele tem, foi essa do pergunta emprego dela, que ele tem. Que ela perguntou se é a autoestima, se é a baixa autoestima, a pessoa achar que não merece ter o que ela tem. Com você.
Mas a gente poderia deixar as perguntas para o final, porque a gente porque então a gente tá bom então. A gente vai anotando aqui as perguntas, porque para a gente não primeiro faz a explanação e depois no final a gente vai fazendo as perguntas. Pra não quebrar a linha de raciocínio, né? Tá bom, então não vou interromper mais não. Tudo bem, pessoal. Então, pessoal, duas coisas importantes, recapitulando aí para levar a autoestima. Primeiro, o senhor deve gostar, né? Deve aprender a gostar dele mesmo, aprender a se amar, a gostar dele. Segundo, deve focar em pontos positivos. Em pontos positivos, todos têm qualidades, focar naqueles pontos e valorizar, enaltecer, enobrecer aqueles pontos positivos, tá certo? E também posso trabalhar também a questão também de saber, de fato, né, ter vontade própria. Não viver só para agradar os outros, não viver só em função do outro, viver só para agradar o outro. Tudo que o outro impõe, tudo que o outro coloca, ele aceita, ele é passivo. Também demonstrar que tem vontade própria também. Não, eu não quero isso, eu quero isso também. Provar que tem uma identidade, provar que tem um valor. O outro ponto importante também é a pessoa saber o que ele quer, saber o que ele quer, o que ele deseja, qual o seu projeto de vida, o seu ideal, a sua meta, e ele correr, ele focar aí atrás disso, tá certo? Então vamos seguindo aqui para mais um ponto aqui, vamos já caminhando aqui para a nossa conclusão aqui da nossa live, e iremos responder aí, tá bom, carinhosamente as perguntas. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta, no final a gente terá um imenso prazer de estar respondendo, de estar ajudando aí dentro aí do nosso conhecimento. Nós não somos um grande especialista no assunto, mas estamos aqui para compartilhar conhecimento, tá certo? O conhecimento nos ajuda. É o nosso melhor, né? Exatamente. Com carinho, com compromisso. Exatamente. Ajuda a pessoa a crescer, a melhorar. E o conhecimento sempre ele é libertador. Verdade. O conhecimento ele é libertador. Nos liberta de amarras, nos liberta de crenças que são limitantes, crenças que são crenças determinantes. Quando eu falo crença aqui, pessoal, eu não falo a questão de religião, de fé. Eu falo crença a questão de, às vezes, aquilo que a pessoa aprendeu no mundo dele, tá certo? E às vezes aquilo vai determinar ele como adulto, tá certo? Aquelas crenças que limitam a pessoa de ver o mundo de uma outra forma, de uma outra maneira, tá certo? Então nós vamos continuando aqui, certo? Sobre os aspectos que ajudam a pessoa a melhorar a autoestima. Se valorize, olha para você mesmo, e diga para você mesmo que você tem um valor. Olhe para você mesmo e diga, eu tenho um valor. Não espere que o outro venha dar a você o valor que você merece, o valor que você tem. Mas você deve se valorizar. Você deve se valorizar. Às vezes, quantas mulheres aceitam um relacionamento abusivo, se submetem a um relacionamento abusivo e aceitam tudo, às vezes violência, tortura emocional, aceitam às vezes sofrer agressões físicas, verbais, aceitam tudo isso, e se submetem ali, são servientes, subservientes àquele tipo de situação, de relacionamento. Então, a mulher deve, o ser humano também, como um todo, não esperar que o outro venha dar o valor que ele tem, mas ele mesmo deve reconhecer o seu valor e não deve submeter e aceitar, tá certo? Certo tipo de situação. Se você não se valorizar, outras pessoas não vão lhe valorizar. E é verdade. Você é que deve se dar valor. Se dar valor. Porque se você não se der valor, os outros não irão lhe valorizar. Não irão lhe respeitar. Não irão lhe honrar. Lhe dar o valor que você merece. E quando você se dá esse valor que você merece, que você é digno, que você é merecedor de tê-lo, de receber, então a sua autoestima vai melhorar. Ela vai ser mais elevada e você vai ter uma vida mais feliz, mais alegre e, com certeza, será uma pessoa mais feliz com a autoestima, tá certo? Alta, vai ajudar muito você a ser uma pessoa mais feliz, a construir relacionamentos mais saudáveis, mais felizes, mais duráveis.
pode procurar ajuda também, né, amor? Exatamente. Pode procurar ajuda psicológica. Exatamente. Então vamos prosseguindo aqui. Desenvolva a capacidade, né, de autoconhecimento. Reconheça as coisas que você faz que são assertiva, boa. Reconheça, né, o quanto você pode contribuir com as outras pessoas. É verdade. Busque, né, se informe, estude, busque o autoconhecimento. Busque, né, o quanto você pode também oferecer também aos outros, né, as suas habilidades, as suas competências, com a sua inteligência, com os seus dons, as suas qualidades e virtudes. Você vai poder também ajudar o quanto você tem também a contribuir. Às vezes a pessoa olha para ele e se sente uma pessoa inútil. Eu não posso contribuir em nada, eu não posso cooperar com nada, não posso ajudar com nada. Mas então, através desse autoconhecimento, você vai perceber o quanto você pode ajudar, o quanto você pode somar e contribuir com os outros, né? Com o ambiente social, familiar, o qual você está inserido. E quando você perceber isso, o quanto você pode contribuir, o quanto você é útil, o quanto você é importante para aqueles que estão à sua volta, a sua autoestima, ela vai se elevar, tá certo? E você vai ser uma pessoa mais feliz. Reconheça o seu sucesso. Todas as vezes que você acertar, reconheça o seu sucesso. Reconheça. Né? Às vezes a pessoa ele consegue ser bem sucedido em algo, mas pela sua baixa estima está tão baixa, às vezes ele não reconhece isso. Não, isso aqui foi sorte. Não, isso aqui todo mundo conseguia. Não, isso aqui todo mundo acertava fazer isso. Não, foi uma conquista. Celebre, se alegre, festeje, comemore essa vitória. E isso vai ajudar a elevar a sua autoestima, tá certo? Não espere a validação, elogio, venha do outro. Faça isso você mesmo. Como agora há pouco frisou bem, ratificou aqui a missionária, não é você estar massageando o seu ego, você se tornar uma pessoa egocêntrica, soberba, arrogante, jactanciosa, prepotente. Não. Mas é você reconhecer o seu valor, a sua habilidade, a sua competência. É você reconhecer isso. É você não estar sujeito ao reconhecimento, ao elogio do outro, para que você se sinta capaz, você se sinta uma pessoa capaz. Sim, amor, as pessoas que são altivas, ela tem uma visão distorcida de si mesma. Sim. Né? E quem tem a autoestima baixa também tem uma visão distorcida de si mesmo. Digamos que isso aqui, onde está a minha mão aqui, é o real. É aquilo que realmente sou, é o meu valor. Quem tem a autoestima baixa, fica aqui, ó. Entendem? Quem é prepotente, orgulhoso, aqui, ó. Sim. Então, nenhuma coisa e nem outra é boa, é ruim. Tanto para menos quanto para mais. Nós precisamos ser realistas conosco mesmo, com nós mesmos. Não, a gente não está falando da questão de você se autopromover, se autolouvar. Não, não. É uma expectativa real de você mesma. Porque, como tu falou no início, né, que a pessoa que tem autoestima baixa, ela está assim fora da realidade, não é? Isso. Ela não consegue ver as coisas Coloca padrões elevados. Isso, fora da realidade. Porque a visão dela não é de como ela é realmente, é uma visão distorcida, entende? Tudo bem. Então vamos seguindo aqui. Então já, pessoal, estamos aqui quase concluindo aqui. Então vamos seguindo aqui. Mais um tópico aqui, tá certo? A gente está se situando e estou gostando muito de estar aqui com vocês, tá bom? Compartilhando. Também estou gostando, ó. Espero... Vamos fazer mais vezes essas lives. Exatamente. Espero que mais vezes a gente possa
estar compartilhando, tá certo? É uma área que a gente está começando a estudar também. Sempre eu sou pastor, sou teólogo, pela graça de Deus. E eu estou migrando, é meu teólogo, né? Estou migrando aí para essa área também aí do questão mental, do psiquismo. E eu estou muito fascinado, muito empolgado aí para estudar, para aprender, para melhorar e poder também ajudar pessoas, né? Com a graça de Deus, tenho ajudado aí ao longo aí da minha vida, muitas pessoas tenho ajudado como pastor, como ministro, como pregador do Evangelho. E Deus está me dando a oportunidade também de poder ajudar pessoas também, como terapeuta, como psicanalista clínico. E eu também. Né? E a gente tem me alegrado muito, né? Em Deus, tenho celebrado aí essa vitória por poder ajudar. Atualmente, quero compartilhar com vocês, estou atendendo 6 pessoas. Né? Atualmente estou aí atendendo 6 pessoas, pessoas com problemas diferentes, né? Com casos diferentes. E a gente vai trabalhando, né? E a gente vê a melhora, vê o crescimento dessas pessoas. Isso nos torna muito felizes, nos realiza demais, tá certo? Isso. Então, vamos prosseguir aqui para a nossa conclusão aqui, tá bom? Aqui do nosso assunto. Vamos seguindo aqui. Seja autoconfiante, confie em você mesmo. Seja autoconfiante. Não, eu vou conseguir, eu tenho capacidade, tenho competência e eu vou conseguir. Seja autoconfiante, tá bom? Seja autoconfiante, confie em você mesmo. Às vezes a pessoa ele confia para o outro, confia no outro. Não, se fulano for vai dar certo, mas se eu for, sei que não vai dar. Seja autoconfiante. Confie em você mesmo, tenha confiança, desenvolva essa confiança, desenvolva essa segurança, que isso vai, né, nas suas habilidades. Confie nas suas habilidades, confie no seu potencial, confie na sua inteligência, nas suas competências, habilidades, que você vai ser bem-sucedido. Isso vai ajudar você a ser uma pessoa mais realizada, ter mais sucesso, e a sua autoestima ela vai ser, tá certo, elevada. Olhe para trás e veja situação onde você teve sucesso, você conseguiu e vai ter, né? E você vai ter mais confiança. Então olhe para trás e veja as conquistas que você já teve. Não olhe só para os fracassos, para as coisas que deram errado, para as coisas que não aconteceram de forma a contento, satisfatória, mas olhe para trás e veja, tá certo, as conquistas que você já teve, o sucesso que você já teve, as vezes que você já venceu, e foque nisso, tá certo? Foque nisso. Enfrente o seu desafio. Se você acha que não tem uma boa aparência, não fuja, né? Não fuja de ambiente onde você precisa usar a sua aparência. E aquilo, então, enfrente os seus medos, enfrente o seu desafio, porque quanto mais você foge dele, mais esse monstro vai crescer, mais ele vai crescer, mais ele vai se fortalecer e a cada dia você vai ficar mais, vai se enfraquecendo e ele vai se fortalecendo dentro de você. Verdade. Então você deve enfrentar os seus medos, enfrentar os seus desafios. Todos nós temos desafios. E nós estamos em constante crescimento. Disse uma frase muito célebre, uma frase muito conhecida aí de Paulo Freire, onde ele diz que em matéria de aprendizagem, de conhecimento, o ser humano é um eterno aprendiz. E nós estamos em constante aprendizado, crescimento, estamos numa constante construção. Até a própria Bíblia diz a nós que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar um dia perfeito. Então, enfrente os seus desafios. Não fuja deles, mas enfrente os seus desafios. Porque uma vez que você vencê-lo, isso vai elevar, né, a sua moral, a sua autoestima, e você vai se sentir mais fortalecido, você vai se sentir mais capaz, vai olhar para você mesmo, se sentir uma pessoa melhor, e isso vai lhe ajudar muito. Também pode colocar em oração, né, amor? Pode Exatamente. Colocar em oração, pode colocar diante de Deus, falar das suas inseguranças, falar dos seus medos,
falar dos seus desafios. Tem uma pessoa que comentou aqui agora há pouco, que eu não estou achando mais, Sim, ela sim. falou que a autoestima dela é baixa e ela disse que sente muita tristeza. Ela disse que sente muita tristeza. Tem que ver o motivo da tristeza, né? O que entristece ela, o que angustia ela. Exatamente. Exatamente. A gente, o final, a gente vai falar no final, a gente pode até adiantar um pouquinho. E assim, então, às vezes tem caso que é necessário a pessoa fazer uma análise, tá certo? E uma análise, um manejo terapêutico, para que o terapeuta possa ajudar a pessoa a entender, né? Analisar o seu caso. Às vezes a pessoa, ele fala algo, eu tenho uma tristeza, eu tenho um medo, eu tenho uma angústia, uma insegurança. E às vezes, a grosso modo, não tem como a gente, com precisão, de forma cirúrgica, a gente dizer, não, isso é isso. Então é necessário só o quê? Fazer uma análise. É como um médico, às vezes a pessoa sente alguma coisa. Aí o médico diz, olha, rapaz, eu estou sentindo um problema aqui no meu coração. O que o médico faz? Ele vai lá, manda a pessoa... Peraí, disseram que tá sem áudio. Oh, rapaz. O áudio tá mudo. Pessoal, Márcia falou, tá sem áudio. Opa. Me dizem aí, me digam. Vamos lá. Alguém me falar aqui? Uma pessoa comentou que tá sem áudio. Só, por favor, nos dê um feedback aí, por favor. Nos dá um feedback aí, gente. Por gentileza, pessoal. Vocês possam nos dar um feedback aí, tá bom? Vocês estão ouvindo? Ah, tá. Estou ouvindo perfeitamente. Então... Pode ser o problema técnico da pessoa. Então é no seu celular, tá bom, Márcia? Dá uma olhadinha aí, tá bom? Vamos lá, pode continuar. Sim, né? No caso, a pessoa, né, fez a pergunta sobre que ela sente, no caso, né, uma tristeza, né, uma tristeza. Então, seria bom, no caso, você, né, procurar uma ajuda, né, uma ajuda terapêutica, para que o profissional pudesse aí fazer uma análise, né, aí, e pudesse chegar a uma conclusão a respeito aí dessa tristeza que você sente. Às vezes pode ser algo que esteja associado diretamente à sua baixa autoestima, ou esteja associado a um outro fator, a uma outra causa, e às vezes é na análise, né, é no ambiente, consulta, exatamente, né? na consulta, no ambiente terapêutico, que você vai chegar aí, né, juntamente com você, fazer esta análise e poder aí, né, lhe ajudar a identificar, né, a origem, tá certo, Esse dessa tabu tristeza. tem que ser quebrado, né? Porque muitas pessoas têm ideia de que quem vai no psicólogo, quem vai no psiquiatra são pessoas desequilibradas, e não é assim que funciona, não é dessa forma. A terapia é para tratar justamente essas inseguranças que a pessoa tem, esses medos, trata a baixa autoestima. Quando a gente sente uma dor, a gente corre e compra um remédio e toma, né? Por que então que a gente não pode cuidar das nossas emoções? Por que então que nós não podemos cuidar dos nossos sentimentos? Se daquela angústia, aquela coisa que te faz mal, aquela coisa que tira a tua alegria, aquela coisa que te deixa para baixo. Às vezes você fala, eu estou me sentindo nada. Eu estou me sentindo lá... me sentindo lá a lama do chinelo. Isso não tá certo. Não é assim que o Senhor quer te ver, tá? E você precisa procurar ajuda, tá bem? Perfeitamente. Como é que você vai tolerar uma dor de estômago por dias, vai tolerando, toma um chazinho aqui, um chazinho ali, mas na frente vai virar uma úlcera. Certo? Vai só piorando. Do mesmo jeito são as nossas emoções. Perfeitamente. Precisa de cuidado, precisa de tratamento.
uma angústia evolui para uma depressão, assim como uma gripe simplesinha evolui para uma tuberculose. Uma ansiedade pode se tornar uma depressão profunda. Uma simples ansiedade pode levar à depressão. Por isso que é necessário nós cuidarmos das nossas emoções. Nós estamos no mês da mulher e eu estou me disponibilizando para doar alguns atendimentos. Eu também sou psicanalista, tô terminando meu estágio, o Lama já terminou, estou terminando agora meu estágio. E tem duas amorosas, duas irmãs que eu já conversei, que eu doei 3 atendimentos para ela, para cada uma. E eu quero abrir um espaço aqui para vocês também. Eu quero contribuir para a vida de vocês nesse mês, né, que é o mês da mulher. Vocês podem me mandar mensagem que eu vou doar 3 atendimentos para cada uma, certo? É o meu presente para vocês do Dia da Mulher. Muito bem. E eu também, no caso que eu estou com 6 casos também, a gente tem também um ministério para cuidar e eu não quero também de forma vermos compromisso, me sobrecarregar e também atividades que possam também comprometer de certa forma também. Mas aí tu pegou o caso de uma, não foi? Exatamente, né? Então alguém fez uma pergunta aí, tá certo? E eu vou ajudar aí uma pessoa, vou atender também aí mais uma pessoa também aí, tá certo? Mas futuramente, quem sabe, a gente não possa também estar aí ajudando também mais pessoas. A missionária, ela vai poder estar aí ajudando, tá certo? E vamos aqui para o nosso último tópico, pessoal, e vamos encerrar, tá bom, aqui a nossa palestra, tá certo? Último tópico. Trabalhe a sua autodeterminação. Coloque algumas metas, propósitos para você que sejam realizáveis. Estabeleça e corra atrás de realizar. Então, trabalhe, no caso, a sua autodeterminação. Estabeleça as metas que sejam realizáveis. Então, não vá colocar, tá certo, metas que sejam irrealizáveis, impossíveis de serem realizadas, porque isso vai causar mais frustração, isso você vai se sentir mais frustrado, mais decepcionado, e vai trazer mais tristeza e vai ainda contribuir ainda mais para que a sua, no caso, autoestima venha cada vez mais se tornar mais baixa. Então, coloque metas que sejam realizáveis. E corra atrás, né, com a competência que você tem, com a capacidade que você tem, com a inteligência que você tem, busque realizar, tá certo? E quando você fizer isso, né, quando você conseguir realizar, a sua satisfação pessoal será enorme. Quando você colocar essas metas, que você conseguir, né, metas que sejam realizáveis, tá certo? Não vá entrar pelo lado, né, de uma pessoa que coloca metas que são inalcançáveis, inatingíveis, impossíveis de serem realizadas, porque isso vai causar mais frustrações, mais decepção, e isso vai piorar ainda mais, tá certo, o seu quadro. Coloque metas que sejam realizáveis, tenha autodeterminação e corra atrás para realizá-la, porque isso vai lhe dar uma grande satisfação pessoal, e isso vai elevar e muito a sua, tá certo, autoestima. Então nós concluímos aqui, tá certo? A gente não nos alongarmos muito, a gente vai estar concluindo aqui, tá certo? A nossa palestra, e vamos agora, tá bom, para a questão das perguntas. Tudo bem? Que teve uma pergunta de uma das pessoas que estão aqui, é que ela falou que a autoestima dela é baixa e ela se sente muito triste. Sim. Então a gente já tá respondendo, né? A gente já até comentou, mas a gente pode endossar, tá certo? Vou falar até bonito aqui. A gente pode endossar, tá certo, pessoal, da seguinte forma. Então, possa ser que essa tristeza, essa sua tristeza esteja associada diretamente à sua baixa estima. Pode ser que esteja o fator determinante, esteja ligado, esteja aí conectado a isso, tá certo?
mas pode ser também que seja por outra causa. Tenha a origem, né? Tenha outra origem, tá certo? Por isso que é muito importante que você procure uma ajuda, tá certo? De um terapeuta, procure ajuda aí, tá certo? Para que alguém possa lhe ajudar nesse sentido emocional, fazer a sua análise, tá certo? E a partir daí poder identificar com você diretamente a origem, mas possivelmente talvez possa também ser, também esteja associado também à sua baixa autoestima. Talvez você tenha estabelecido metas, né, alta, tenha se cobrado muito, e isso possa também, você não ter conseguido sucesso, realizações, e possa que isso tenha desencadeado essa tristeza, tá certo? Aí na sua alma. Pode ser que a tristeza fale de algo que a pessoa sinta falta, né? Sim, sim. Alguma falta, algum vazio. Tem que ser explorado isso, viu? Procurar ajuda, tá bem? A gente tá aqui. Aí outra pergunta, até que eu já falei, né? Que ela perguntou se é autoestima baixa, ela sentir que ela não merece as coisas que ela tem. Então vamos lá. Então a gente pode buscamos ser bastante equilibrado, bastante coerente, tá certo, com as nossas respostas, para que a gente possa assim ser bastante responsável com aquilo que nós estamos, com o conhecimento que nós estamos passando aí para você. Então pode estar associado aí a 3 situações. A primeira pode estar associado à questão, por exemplo, a pessoa que teve os pais que se sacrificaram por ele. Se sacrificaram, né? Mesmo, amor? Exatamente, os pais que se sacrificaram por ele. Né? Se sacrificaram, por exemplo, o pai fez, que nem diz no popular, de tripa coração, para a pessoa, exemplo, fazer uma faculdade, só fazer um curso, a pessoa ter aquilo que eles não tiveram. E às vezes a pessoa pode desencadear um sentimento, olha, o meu pai fez isso por mim, se sacrificou, e eu não mereço. E a pessoa pode generalizar isso para a vida. Pode generalizar isso. Eu não tinha pensado nisso aí. Para a vida, e ele ter esse sentimento dentro dele, ficar impregnado aí, ficar aí no seu inconsciente, o que ele não merece. Ele não merece ter o que tem, não merece possuir o que tem, o sucesso, não merece ter aquilo que ele possui. Também quando a pessoa passa por privações na infância, né? Exatamente. O segundo fator pode estar associado também, exemplo, a pessoa que ele errou na vida, ele teve um erro, e essa falha marcou muito ele. Foi muito marcante, foi muito impactante. E a pessoa ter ali, aquilo ficar marcado ali no inconsciente dele, diz, olha, eu mereço mesmo é sofrer, eu mereço mesmo é sofrer, eu mereço mesmo é padecer, eu não mereço ser feliz, né? Porque tal tempo eu fiz isso, eu pratiquei isso. E a pessoa ter tipo um sentimento de autopunição. Ele vai estar nutrindo, acalentando, né, dentro dele que ele merece sofrer, que ele não merece nada de bom, não merece nada que seja bom, não merece ser uma vida realizável, uma vida com sucesso, com prosperidade, mas que ele merece de fato sofrer o sofrimento, porque ele errou no passado e foi muito criticado, foi muito pressionado pelaquilo, e ele nunca conseguiu se perdoar, e ele acha que ele merece mesmo sofrer. E o terceiro fator, pode ser que quando ele era criança, ele conviveu aí com pais, com tios, com autoridades, né? Pessoas que eram muito autoritárias, né? Reprimiam muito essa criança, para que eles pudessem se sobressair, sentir bem, eles humilhavam, depreciavam, criticavam muito. E a pessoa crescer com esse sentimento, tá certo? Que ele não merece nada mesmo. Não merece nada do que ele tem, o sucesso que ele tem, né? A casa que ele tem, às vezes, né, a esposa que tem, às vezes a casa, o carro, os filhos, a família. Ele crescer com esse sentimento. E às vezes ele não entende o porquê disso, mas às vezes é algo que está no psiquismo dele, inconscientemente, está no seu inconsciente. Eu posso incrementar Sim. um comentário? Para a pessoa que fez essa pergunta, eu digo para você, se você tem, é porque você conquistou.
A gente sempre fala que nada cai do céu. A gente não acha nada de mão beijada. Então, o que você tem hoje é porque você conquistou. Exatamente. Então, quando a gente conquista algo, a gente é merecedor daquilo que é conquistado. Se você tem, é porque você merece. Pois é, exatamente. Então, pessoal, como nós estávamos comentando, a gente observa que, missionária Fernanda, existe ainda muitos preconceitos, muitos tabus, tá certo? Principalmente entre nós cristãos evangélicos, que às vezes muitos pensam que se a gente procurar ajuda terapêutica, um tratamento emocional, é porque você não tem fé, é porque você não é fiel o suficiente, é porque você não desenvolveu um nível de espiritualidade elevado, ou é porque você está em pecado, ou é porque de fato você não confia verdadeiramente em Deus. Então, esses tabus, eles ainda são, outros até dizem também que a pessoa tem demônios. Agora, pessoal, meus irmãos e amigos que estão aqui na live, observem que uma pessoa que está passando por um problema emocional, passando pelo momento emocional, e quando a gente começa a estudar, a gente percebe que o sofrimento psíquico, emocional, ele é infinitamente superior ao sofrimento físico. Você chegar para uma pessoa que é um crente fiel, temente a Deus, piedoso, serve a Deus com sinceridade, que está passando por um problema emocional, e você dizer que ele tem demônio, você já imaginou o impacto que isso vai ter na vida dele? O quanto isso vai chocá-lo, o quanto isso vai causar dores no emocional. Então, existe hoje muito problema, muitos preconceitos, muitos tabus, dificuldades para uma pessoa procurar uma ajuda terapêutica. Graças a Deus que isso tem mudado, a nossa liderança hoje tem trabalhado essas questões, tem tido aí conferências, simpósios, tem se trabalhado a mentalidade do nosso povo, e a gente vê que aos poucos a gente tem vencido essas barreiras, mas ainda há muito a ser vencido, a ser superado. E quanta gente sofre dentro dos seus lares, sofrem. Quantas pessoas têm um sofrimento psíquico muito grande. Porque espiritualiza tudo, né? Exatamente. Algumas pessoas espiritualizam tudo. Só que não é bem assim. A gente é composto de corpo, alma e espírito. Nós temos um corpo. E esse corpo precisa da nossa atenção. O nosso espiritual precisa da nossa atenção. Sim, nós somos corpo, alma e espírito. Cuidamos do corpo alimentando, nutrindo, vestindo, fazendo a higiene. Cuidamos do nosso espírito com o nosso relacionamento com o nosso Deus. Mas e aí a alma? A alma se relaciona às nossas emoções, não é? Exatamente. As nossas emoções. Nós precisamos cuidar das nossas emoções também. É para isso que tem um terapeuta. Verdade. Missionário, eu comentei com você, né? Eu estou atendendo uma pessoa, e interessante que na madrugada do dia que eu atendi ela, Deus me deu uma revelação. E uma pessoa tentando se suicidar com uma foice. Aquela pessoa tentava cortar, né, a sua garganta, se suicidar com uma foice, tirar a sua própria vida. E quando foi no outro dia pela manhã, né, uma pessoa me mandou mensagem pedindo oração, que estava entrando numa profunda depressão, já não saía mais de casa, estava mergulhando ali mesmo no sentimento de medo, de pânico. E eu falei para essa pessoa, olha, eu posso orar por você, posso orar tranquilamente, não é aqui na Jatuba, aqui é de uma outra cidade, certo? E essa pessoa disse, olha, eu posso lhe atender também, oferecer ajuda terapêutica, não vou lhe cobrar nada. E estou ajudando essa pessoa. E hoje, né, na sessão, a pessoa vê o sorriso estampado, vê a alegria da pessoa, até o semblante, a voz. Então é algo maravilhoso, né? Eu me sinto muito feliz de poder realizar. Então Deus me mostrou aquela pessoa, né? E no sonho eu socorri aquela pessoa, não deixar aquela pessoa se cometer suicídio, né? Então Deus colocou aquela pessoa para me ajudar. E hoje nós fizemos já algumas sessões e está bem perto já de receber alta já. Já está bem, já está confiante, já está saindo de casa.
Então isso Que é uma bom. bênção de Deus. Graças a Deus. Tu não tinha me contado ainda. Que bom, maravilhoso. Eita, que o pessoal que tá animado aqui. A Amanda tá aqui, a minha irmã. A irmã. A Marina falou assim: alonga mais, tá tão bom. Segunda-feira tem mais, tá bom, irmã Marina? Tem mais segunda-feira e terça também. A irmã Ellen Fernanda pediu meu zap. Irmã Ellen, me manda uma mensagem lá no direct, tá bom, meu amor? Aí eu lhe mando lá o meu WhatsApp pra gente agendar os atendimentos pra você. Mais alguma coisa a acrescentar? Se eu tiver alguma pergunta aí, a pessoa vai responder, então Eu tô olhando aqui, não tem mais perguntas. Sim. Não. Tem muito agradecimento, as pessoas agradecendo. Ô pessoal, nós aqui agradecemos de coração a vocês pelo carinho, pela presença, né? Pelo vocês, apoio de vocês. E o nosso intuito aqui é compartilhar o conhecimento. Como falei, o conhecimento ele é libertador, ele nos ajuda a crescer, a melhorar e ajudar as pessoas também a se libertar de tanto sofrimento, procurar ajuda terapêutica, procure não ajuda. Não espiritualizar tudo, exatamente. Né? Não espiritualize tudo. Não, a tristeza que você sente, a angústia que você sente, a dor que você sente, você não precisa espiritualizar, tá bem? Procure ajuda humana. Os médicos, foi o Senhor quem constituiu, certo? Todas as autoridades de Ávila que diz. Então, não é errado, tá bem? É errado você descuidar das suas emoções, descuidar de você. É uma forma de você também se amar, tá bem? Não ignore sua dor, não ignore sua tristeza, não pense que é falta de fé, que é falta de oração. Não espiritualize, tá bem? Certo, pessoal. O espiritual, pessoal, é essencial, certo? Deus é essencial em primeiro lugar. Mas nem o próprio Jesus, ele não foi contra a pessoa procurar ajuda médica. Ele mesmo disse, olha, os doentes precisam de médico. Justamente. Quem está são, quem está com saúde, saudável, não precisa de médico, mas os que estão doentes, eles precisam, tá certo? Sim. Então que vocês possam também, tá certo, aí compartilhar essa live, que possa um conteúdo simples. Gente, compartilhe essa live. Para que mais pessoas sejam alcançadas. Isso, sejam alcançadas. E a gente pode aí, depois também, eu voltar com a missionária, tá certo? Pra gente abordar aí um outro tema, tá certo? Aí, que a gente possa compartilhar o conhecimento e ajudar mais pessoas, é o nosso intuito, tá certo? Sempre sermos bênção de Deus na vida de muitas pessoas mais e mais. E como prometido, posso partir por sorteio? Como prometido, eu falei que faria o sorteio de um brinde para as amorosas. Opa! Eu chamo vocês de amorosas por causa da loja, né? Que é Anne Edeline Moda Evangélica. Aí vocês são todas minhas amorosas. Deixa eu mostrar a Aurora pro pessoal aqui. Vem, Aurora, vem. O pastor quer mostrar a Aurora para vocês. Mostrar aqui a nossa menina. Vem. Ela tava dormindo aqui. Mamãe tava dormindo, mamãe. Olha pro pessoal aqui mesmo, mamãe. Aqui, mamãe. Aqui, nenenzinha, ó. Aqui, ó. Mostra aqui. Ele vai tacar um pouquinho, ele vê ela. Olha. Aí, ó. Essa aqui é a Aurora, gente. É a nossa bebezinha. Eita. Tá dá certo. Tchau, pessoal. Dá. Tchau. Então, o sorteio. Vamos lá pro sorteio. Eu já anotei aqui o nome. E eu vou fazer o sorteio agora, ok? Tu quer subir de novo, Bubu? Ela quis subir de novo, se empolgou. Vamos lá para o sorteio. Vamos lá. Nath ganhou o brinde. Tá bom, Nath? Nath, você ganhou o brinde. Me chama no direct, tá bom? Pra gente combinar aí como é que vai ser a entrega. Eu não sei onde você mora, mas a gente se organiza, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui na live.
Obrigada pelo apoio. Eu vou deixar a live salva para que vocês possam compartilhar também com outras pessoas. E segunda-feira nos vemos de novo. A próxima live é com a missionária Eudaíris, tá bem? Pregadora da palavra de Deus. Muitas pessoas conhecem. Ela ficou anos ali em Dom Pedro, ficou anos aqui em Anajatuba, agora está em São Bento. É uma bênção, mulher de Deus, certo? Segunda-feira. E terça-feira é a nossa última live. Olhando pra mim. Terça-feira é a nossa última live com a psiquiatra Mauriline Barcelar. O tema é depressão. São Luís, né? É de São Luís, ela. Na segunda-feira com a missionária Eudaíris, o tema é sobre o lar, sobre a família, a mulher e o lar. Mulher e o lar. E na terça-feira é sobre depressão. Tá bem? Bem, pessoal, a doutora Mauriline também é cristã também. Sim, a doutora Mauriline é cristã, crente, certo. Mulher de Deus. Exatamente. E eu quero agradecer meu esposo, o pastor Ilamar, Martelinho. Eu que agradeço. Obrigada pela participação dele aqui. E eu vou trazer ele mais vezes. Pessoal, tenham uma boa noite. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus. Pode ser, pessoal. Um abraço. Com Deus. Já demais, gente. Tá com sono? Tchau. Aí, ó. Tchau. Ei, Aurora.